Vamos agora para a questão de número 16. A questão 16 diz o seguinte: em virtude do agravamento de doença, Maria exerceu por 20 anos como empregada de uma fábrica de roupas a função de costureira. Foi considerada incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garantisse a subsistência, tendo sido aposentada por incapacidade permanente. Então a nossa amiga Maria foi aposentada por incapacidade permanente. Com base nessa situação hipotética, caso Maria comprove necessitar de assistência permanente de outra pessoa, ela fará jus ao valor da aposentadoria por ela recebida, acrescido de 25%, ainda que ultrapasse o teto de pagamento dos benefícios do regime geral de previdência social. Ainda que ultrapasse o teto de pagamento dos benefícios do RGPS. Acréscimo que cessará com sua morte, visto que não é incorporável ao valor da pensão a ser paga aos seus dependentes. Olha, uma questão grande assim, a gente sempre imagina que deve ter um errinho aí por dentro dela para pegar o candidato, mas essa aqui não tem. O gabarito dessa questão 16 é certo. Tá tudo certo que a questão está falando. A pessoa que é aposentada por incapacidade permanente e comprova necessitar da assistência permanente de outra pessoa, ela tem direito a esse acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria. E esse valor, ele vai ser devido mesmo que ultrapasse o teto do regime geral de previdência social. Tá legal? Será devido mesmo que ultrapasse o teto do regime geral de previdência social. E quando o aposentado por incapacidade permanente falecer, esse acréscimo cessa. Esse acréscimo não é incorporado ao valor da pensão por morte. Tá legal? Vamos fundamentar tudo isso que a gente acabou de dizer e também tudo isso que a questão disse, né? Vamos lá para a fundamentação. A fundamentação é o artigo 45 do Regulamento da Previdência Social, que diz: o valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, observada a relação constante no anexo 1. O anexo 1 do regulamento, que eu vou te mostrar agora, ele traz as 9 situações em que será devido esse acréscimo de 25%. A primeira situação é a cegueira total. O segurado, aposentado por incapacidade permanente, está totalmente cego. Então ele necessita da assistência permanente de outra pessoa, consequentemente terá direito a esse acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria. A segunda situação é interessante. Perda de 9 dedos das mãos ou superior a esta. Esse superior a esta só pode ser 10 dedos, né? A não ser que tem gente que tem mais de 10 dedos nas mãos. Mas aqui, esse superior a estas, porque pode ser que o camarada não perdeu só as mãos, ele perdeu os 2 braços. Aí, se ele perdeu os 2 braços, obrigatoriamente, ele perdeu mais de 9 dedos. Por quê? Porque não tem como você perder os braços e ficar com os dedos. Não tem não. É porque os dedos são empendurados nos braços. Aí quando você perde os braços, perde os dedos também. Não é isso? Então,
Aqui, o superior a esta é para englobar essas situações, assim, de perda dos 2 braços. Aí, obviamente, perdeu mais de 9 dedos também. A terceira aqui. Paralisia dos 2 membros superiores ou inferiores. 4. Perda dos membros inferiores acima dos pés, quando a prótese for impossível. 5. Perda de uma das mãos e 2 pés, ainda que a prótese seja possível. 6. Perda de um membro superior e outro inferior, quando a prótese for impossível. 7. Alteração das faculdades mentais, com grave perturbação da vida orgânica e social. O cara ficou doido de avoar a pedra. Tem que ter assistência permanente de outra pessoa, senão ele sai jogando pedra em todo mundo. 8. Doença que exija permanência contínua no leito. 9. Incapacidade permanente para as atividades da vida diária. Então essas são as situações em que o aposentado por incapacidade permanente tem direito a esse acréscimo de 25% no valor da sua aposentadoria. Aí o inciso 1 do artigo 45 do regulamento diz que esse acréscimo de 25% será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal. Tá legal? Então aqui fica claro. Mesmo que somado o valor do benefício com o acréscimo de 25 supere o limite máximo do salário de contribuição, ainda assim o acréscimo será devido, não tem problema. E aqui diz que será recalculado quando o benefício que lhe deu origem foi reajustado, e o parágrafo único diz que esse acréscimo cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte. Correto, né? É porque o acréscimo aqui é devido porque o aposentado por incapacidade permanente, ele necessitava da assistência permanente de outra pessoa. Bem, se aquele que necessitava da assistência permanente de outra pessoa já morreu, então ninguém está precisando mais de assistência de outra pessoa. Então, muito correto, o valor do acréscimo não ser incorporado à pensão por morte. Está correto. Essa determinação do parágrafo único, ela é justa e necessária. Então, meus queridos, questão número 16, o gabarito é certo